Apocalipse, capítulos de número 3, e o versículo de número 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Vamos orar a Deus. Apresente a palavra de Deus aos céus. Oramos a Deus. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, eterno Criador dos céus e da terra, por esta palavra que o Senhor nos concede nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós suplicamos, nós rogamos, nós pedimos a Ti que o Senhor fale ao coração da igreja, ao coração dos ouvintes, dos de perto, dos de longe. Fala, Deus, de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa, meu Pai, a cada um dos teus filhos. Meu Deus, pois Tu conheces, meu Pai, todas as nossas necessidades. Nos abençoa, nos alimenta pela Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podem assentar, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas, bem alegre para Jesus, graças a Deus. Que bênção. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, aonde este versículo faz parte, do texto, aqui o antepenúltimo versículo, que fala acerca da igreja de Laodiceia. Creio que todos nós já ouvimos falar acerca dessa igreja, e é interessante a advertência que Jesus ele dá à igreja de Laodiceia, dizendo que a igreja de Laodiceia ela estava no intermediário. A igreja de Laodiceia ela estava em cima do muro. É por isso que o Senhor ele disse: oxalá se a igreja de Laodiceia ela fosse quente ou ela fosse fria, mas todavia, como ela era uma igreja morna, o Senhor a vomitaria da sua boca. Então é uma advertência assim que é muito preocupante, a qual o Senhor ele diz à igreja de Laodiceia. E em meio a todas as repreensivas que o Senhor ele deu a cada uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, por intermédio de João, ele vai instruir essa igreja, porque a igreja de Laodiceia, eles diziam que eles eram ricos, que eles eram abençoados, que eles tinham de tudo e de nada eles tinham falta. Mas o Senhor, no versículo de número 18, o Senhor ele dá uma advertência à igreja de Laodiceia, ele dá um conselho. Ele diz para eles: olha, aconselho que de mim vocês comprem ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E ainda o Senhor diz: e que unja os olhos com colírios para que vejam. Então o Senhor está mostrando o que? Que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava numa situação deplorável, estava numa situação de miséria, estava como nus, achando que estavam vestidos, achavam que enxergavam, mas estavam cegos, achavam que tinha muito, mas estavam pobres, estavam miseráveis. Então veja que o Senhor ele vai continuar dizendo que Ele é aquele que prova, e Ele é aquele que castiga a todo quanto Ele ama. E Ele diz: sê zeloso e arrepende-te. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não faz nada antes avisar os seus servos e profetas. Então observa que haveria uma consequência aos atos,
da igreja de Laodiceia. Só que antes de haver a consequência pelos atos, o Senhor ele vai advertir a sua igreja. O Senhor ele vai advertir por quê? Para que venha em ouvir a igreja de Laodiceia a advertência do Senhor, venha a ver o que está escrito no verso 19, na última parte: arrepende-te. Porque Deus, o nosso Deus, por mais que Ele seja um Deus que Ele se ira todo dia, como a Bíblia diz, mas a Bíblia diz também que Deus é um Deus que se arrepende. E veja bem que nós podemos entender um pouco essa situação, como Deus ele é longânimo em punir, no tocante ao pecado. Não que Deus ele deixa passar, vai chegar uma hora que Deus vai cobrar. Nós vemos o que aconteceu com Samaria, com Israel diante da Síria. Nós vemos que o Senhor avisava, falava, até que chegou um dia que a Síria veio e se levantou contra Israel e levou Israel cativo. Passa cerca de um século mais ou menos, Deus continua falando, usando seus servos e profetas, para que Judá, para que Jerusalém olhe para o que aconteceu com a sua irmã, para que eles se desviem do mal, do pecado, deixa as coisas erradas, a idolatria, e volte para Deus. Mas o Senhor foi falando, o Senhor não fez nada, até que eles se deram ali por despreocupado, achando que Deus não ia fazer nada com eles, que eles eram o último povo que ficou, os outros foram destruídos, levados cativo, enfim. Chega a cerca de 100 anos, a Bíblia diz que o Senhor levanta o reino do norte, o Senhor Deus levanta Nabucodonosor, e agora então o Senhor vem e toma aquele povo, destrói ali o templo, destrói a cidade e leva o povo para a Babilônia. Ou seja, Deus deu cerca de 100 anos para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados, mas eles não quiseram se arrepender, eles ignoraram a misericórdia, eles ignoraram a longanimidade de Deus, eles ignoraram o amor de Deus e continuaram numa vida pecaminosa. E veja que de igual forma aqui na igreja de Laodiceia, o Senhor adverte, o Senhor dá uma advertência, não que Deus ele já ia punir, mas Deus adverte, e no tocante à advertência, até o cumprimento daquilo que Deus está dizendo, Deus ele fica atento, Deus fica de olho, fica com o ouvido atento. Ele quer ver o que? Se há nas pessoas um temor, se há nas pessoas certamente um arrependimento, se eles vão atentar para aquilo, vão pensar, vão dobrar os seus joelhos, vão se humilhar na presença de Deus, o Senhor espera. Mas se houver alguém que vá se humilhar, que vá pedir perdão, então Deus ele vai tirar a mão, Deus ele não vai assoprar a sua ira, e Deus então vai ter misericórdia daquela nação, daquele povo. Aqui o Senhor ele espera a mesma coisa da igreja de Laodiceia. Mas o versículo em questão é o versículo 20, que nós lemos, que é o texto base aqui da nossa palavra, aonde a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, vamos entender essa situação. Este capítulo 3, a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor, Ele é o que tem a chave de Davi. Ele é o que abre porta e ninguém fecha, e Ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Quando nós olhamos para essa situação, a gente vê uma situação diferente do verso de número 1, aliás, do versículo abaixo aqui do capítulo 3, para esse versículo de número 20, nós vemos que há uma diferença. Por quê? Porque ele diz que Ele é que tem a chave, Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Mas nesse verso 20, o Senhor está dizendo que Ele está à porta, Ele está batendo. Então o que nós entendemos aqui? Que a situação que é para Deus, é para Ele abrir, a situação que é para Deus fechar, a situação que depende só do poder divino. Mas há também situação que somente
Quem tem o poder somos nós. Só quem tem o poder somos nós. Nem Deus pode fazer alguma coisa no tocante a isso que nós vamos falar aqui. Quero que os irmãos entendam. Vamos analisar, por exemplo, nós estamos em nossa casa, e ali, de repente, você no seu lar, a sua porta fechada, alguém chega na sua porta e bate. Alguém começa a bater na sua porta, e bate na sua porta, e bate. O que vai acontecer? Primeiro, se alguém não chamar pelo teu nome, por exemplo, se alguém bate na minha porta e não chama pelo meu nome, eu não vou responder, eu não estou esperando ninguém, não marquei nada. A primeira coisa, quando alguém bate, nós vamos estar atento o quê? Ao chamado. Alguém que está lá fora vai chamar pelo nome de alguém que está dentro de casa. Então, se quem está lá fora chama pelo nome de alguém que habita, que vive naquela casa, certamente, pela voz, você vai conhecer, vai dizer: é o fulano, é a ciclana, ou enfim, é tal pessoa que eu estou esperando. Então você vai lá e você vai abrir aquela porta para receber aquela pessoa. E veja bem, queridos e amados irmãos, que se a pessoa não responde, ou se a pessoa, aliás, não chama pelo nome, você vai ficar ali ouvindo a pessoa bater, porque você não sabe quem é que está para o lado de fora. Você não sabe qual é o intuito daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa vem de longe, se aquela pessoa é pessoa de perto, a pessoa que vem de outro país. Você não sabe se aquela pessoa, ela veio ali, né, numa vinda de paz, se ela veio numa vinda trazendo mal, o que ela tem escondido, o que ela trouxe com ela. Então diz, abrir a porta é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. É por isso que geralmente quando nós estamos dentro de casa, por exemplo aqui neste capítulo 20, nós podemos entender que a chave e a fechadura, ela está para o lado de dentro, ela não está para o lado de fora. A chave e a fechadura está para o lado de dentro, porque quem tem o poder de abrir é só quem está dentro, não é quem está fora. Não sei se os irmãos estão entendendo. Observa, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ele não está dizendo: olha, eu tenho a chave, eu vou abrir e eu quero entrar nessa casa. Não, ele chega, ele escolheu aquela casa, então ele está batendo naquela porta. Ele está ali dizendo que ele quer entrar naquela casa. Só que a questão de abrir a porta vai depender de cada pessoa individual. Muitos pensamentos, se a gente for perguntar aqui, se alguém bater na tua porta, você vai abrir? Muitas pessoas aqui, cada um vai ter uma fala, cada um vai ter um pensamento, cada um tem uma intenção, cada um terá uma resposta. Talvez uma ou outra pensará igual. Mas, queridos e amados irmãos, é interessante quando nós vemos essa palavra: eis que estou à porta e bato. O versículo continua dizendo: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então veja que tem duas coisas na sequência. A primeira, ele está batendo. A segunda coisa, ele está dizendo: e se alguém ouvir a minha voz. Então veja que aqui a batida na porta não está literalmente uma batida, né, como se bate, ou bater uma palma, mas aqui a batida está chamando, por exemplo, ou de casa, ou de dentro, ou enfim, alguém que mora nessa casa. Então ele está chamando. A batida significa ele chamar, literalmente, verbalmente, não pelo nome, mas chamando alguém que está dentro daquela casa. A terceira coisa, que é muito interessante, mas presta bem atenção: o Senhor, quando Ele chama, o Senhor, Ele não erra o nome de ninguém.
Ou você acha que Deus, Ele erra nas suas escolhas? Não. Por mais que você olhe para você e pense, meu Deus, mas Deus me escolheu, quem sou eu? Não, não é quem é você, quem é Deus. Nós sabemos que nós somos pó. Nós sabemos que nós não somos nada, mas nós sabemos quem é Deus. E se Deus escolheu cada um de nós, é porque Deus tem um projeto, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem uma obra, é porque Ele tem algo grande a fazer por intermédio do nosso tamanho minúsculo, inexistente, diante da sua presença. Por exemplo, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, a Bíblia diz o que aqui? Lá no monte estava Moisés apacentando, cuidando ali de animais, e entre outro animal, um aqui, outro ali, entre um lugar e outro, um arbusto e outro, a Bíblia diz que ele vê, ele observa ali uma sarça, ele observa ali um pé de árvore pequeno, e aquele pé de árvore começa a incendiar, aquele fogo começa de baixo, sobe em cima, vai no alto, depois volta de novo no pé e começa aquela cena. E Moisés olha para aquilo, ele fica olhando para aquela situação, ele acha estranho, ele diz, espera aí, eu vou chegar mais perto, para que eu veja o que é essa grande visão, eu quero ter certeza, eu quero ver o que é isso, porque a árvore está pegando fogo, mas não é consumida pelo fogo, que mistério. E ele vai chegando perto, quando ele vai chegando perto, que ele chega o mais perto possível no limite, diz a Bíblia, que aquela sarça vai bradar, ele vai ouvir uma voz no meio daquela árvore, no meio daquele fogo, ele vai ouvir uma voz bem assim, Moisés, Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo, a terra que tu está pisando é santo. Naquele exato momento o conceito de Moisés muda, a vontade de ver de Moisés, agora ele prefere ficar cego, ele não quer mais olhar, ele se prostra em terra, ele coloca a sua cabeça no chão, ele não quer mais olhar para aquilo, porque ele sabe que ele está num lugar que não é outro lugar, senão a terra, senão a presença onde Deus estava ali de pé naquele lugar. Labassúria candarábia suribicanda labaia. Bendito é o nome do Senhor. O que eu quero dizer? Que Deus chama pelo nome. Deus não nos chama por apelido, por vulgo. Deus nos chama pelo nome. Você é homem, pode estar transvestido, pode estar aí aparentando ser mulher, mas Deus te conhece como homem e Ele sabe o teu nome. Você pode ser mulher e estar vestido de homem, mudou a voz, mas Deus sabe que você é mulher e Deus, Ele te chama pelo teu nome. E deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite a Bíblia diz que Ele está à porta e Ele está batendo, e se alguém ouvir a voz, esse é o mistério. E se alguém ouvir, meus irmãos, desculpa da expressão, mas quanto de nós que viemos à igreja para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, quantos de nós esquecemos o nosso ouvido em casa e nós só trazemos a orelha? Você já pensou isso? Quantos de nós trazemos só a orelha, mas o ouvido fica em casa?
A Bíblia mostra para nós no livro de Jó, que por 2 vezes é mencionado em Jó, que o nosso ouvido, ele prova a palavra de Deus como o paladar, ele prova a comida. A Bíblia não diz a orelha, diz o ouvido. E por que Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz? É porque quando Jesus ele bate, Jesus ele não chega aí, ele vai começar a te esmurrar, te socar, começar a te boxear e te deixar aí caído, todo rachado. Não, Jesus ele chama por intermédio do que está sendo feito aqui. Jesus ele nos chama por intermédio da palavra. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo pregada, isso mostra que Jesus está fazendo o que? Ele está batendo no nosso coração. É por isso que ele diz que aquele que ouvir a minha voz. Por que ele está dizendo isso? Porque quantas vezes nós nos reunimos na casa de Deus e no final do culto a gente ouve aquela célebre pergunta: alguém quer aceitar Jesus hoje como o único, suficiente Salvador da sua alma? O que você diz? Hoje não. Às vezes sussurra, hoje não, deixa para amanhã. Isso quer dizer o quê? Que Jesus bateu no teu coração. Jesus bateu na porta, e só como você, e só você tem o poder de abrir essa porta. Jesus está batendo, te chama, e você diz, hoje não. Você não pergunta quem é? Quem é que está batendo na minha porta? Você não pergunta. Será que é um jornaleiro? Será que é o leiteiro? Será que é um homem que vende verdura? Será que é alguém que está vendendo roupa? Será que é alguém que está vendendo algum tipo de utensílio? Lá de dentro você grita, hoje não. Você não sabe o que está te oferecendo. Você não sabe o que está sendo apresentado a você. Você não sabe qual é o mistério que está tendo ali. Por que você não aceita? O salmista, ele escreveu, ele deixou escrito para nós: provai, vede que o Senhor é bom. Uma das piores coisas que existe, ou a pior coisa que existe na face da terra, é Jesus ele bater e nós fechamos a nossa porta. Uma coisa, amados, é a gente não querer Jesus, e a outra coisa é Jesus não nos querer. Você já pensou isso? Hoje Jesus está batendo. Você talvez pode pensar, eu não quero Jesus. Só que eu pergunto, você não quer Jesus, mas você quer as bênçãos de Jesus? Você está sendo ignorante, você está sendo tolo. Você não quer Jesus, mas você quer o milagre de Jesus? Ué, você não quer Jesus, mas você diz também que não quer ir para o inferno? Que negócio é esse? Se você não quer Jesus, se eu não quero Jesus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo na terra, se eu não quero Jesus, então eu estou perdido. Se eu não quero Jesus, eu não tenho nada. Se eu não quero Jesus, eu estou, desculpa da expressão, lascado. Porque se todo o poder pertence a Ele, se Ele que pode fazer tudo por nós, se nós não queremos Jesus, pastor, mas Deus, na sua soberania, vai fazer alguma coisa. Meus irmãos, no capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de João, Jesus ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, se não for por intermédio dEle. Ele é o mediador, é Ele que está
entre nós e Deus. É Ele que fala, é Ele que é a nossa salvação. Nós alcançamos a misericórdia de Deus por intermédio de Jesus. Não adianta nós pularmos Jesus e ir direto em Deus. Jesus, ele diz que tudo que nós pedimos a Deus, tudo que nós pedimos ao Pai, nós vamos alcançar. Não, ele diz que tudo que nós pedimos a Deus, no nome dele, de Jesus Cristo, nós vamos receber. Não adianta você querer pular. Não, eu não vou querer Jesus, então meu negócio é com Deus. Você está perdido. A misericórdia existe em Deus por intermédio de Jesus. Se não for Jesus, não tem misericórdia. Olha o que acontecia com o povo de Israel na sua trajetória pelo deserto. Analisa a palavra de Deus. Quantas das vezes o povo murmurava. Daqui a pouco o fogo de Deus acendia contra aquele povo, eles eram destruídos. Eles murmuravam contra Deus, daqui a pouco serpente mortífera, serpente de fogo, estava consumindo e matando milhares. Pastor, mas que Deus você pensa o quê? Deus é amor, não é? Mas sai daquele que cai na mão do Deus vivo. Deus, ele é amor, mas não brinca com Deus. A misericórdia, como eu falei, repito, existe por causa de Jesus Cristo. Então nós não podemos pular. Não existe um relacionamento íntimo só eu e Deus. Não, é por intermédio de Jesus Cristo esse relacionamento. Então nós não podemos deixá-lo. Presta atenção uma coisa. A palavra do Senhor mostra para nós que Jesus, ele veio para o seu povo. Jesus, ele veio para os judeus, mas a Bíblia diz que os judeus o rejeitaram, os judeus o negaram, não quiseram. Mas a todos aqueles que o aceitou, a todos aqueles que o reconheceu, a Bíblia diz que foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, como eu e você. Presta atenção numa coisa, que aquela multidão, eu admiro quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aquela multidão, sempre aos pés de Jesus, aquela multidão sempre ali agarrada em Jesus. Aquele povo que Jesus saiu um pouquinho, estava todo mundo desesperado atrás. Cadê ele? Será que ele está no monte? Será que ele está no vale? Será que ele está no deserto? Será que ele foi para o mar? Cadê Jesus? Alguém acha? Ele está ali, todo mundo vai atrás de Jesus. Jesus não tem sossego. Pastor, que benção. Jesus então ganhou horrores. Jesus ganhou milhares. Todo mundo, meus irmãos, todos naquela época ouviram falar de Jesus. Muitos naquela época ouviram a fala de Jesus, ouviram a voz de Jesus. Muitos naquela época presenciaram milagres de Jesus. Muitos naquela época viram o sobrenatural por intermédio de Jesus. Eles não tinham dúvida, pois eles disseram em João 6: esse é o homem, é esse que nós precisamos para ser o nosso rei, é esse que nós precisamos para ir adiante de nós, nos dá pão, nos dá peixe, faz tudo o que nós queremos, cura enfermo, dá vista ao cego, ressuscita mortos. Esse é o cara. Será que a gente querer Jesus só por causa disso é o suficiente? Deixa eu te falar uma coisa. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, aliás, primeiro Mateus 24, verso 24. A palavra do Senhor, presta atenção,
que nós temos que estar atento a isso. Eu quero Jesus só por causa de milagres. Capítulo 24, verso 24 de Mateus, a palavra do Senhor fala para nós que ia chegar um dia que ia ter muitos falsos profetas, ia ter muitos cristos e muitos falsos profetas, e que eles iam fazer tantos sinais e maravilhas, prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, com base nesse versículo 24, capítulo 24 de Mateus, eu não posso entrar numa igreja e seguir uma religião só por causa do milagre. Por quê? Porque Jesus está dizendo que ia ter muitos falsos cristos, ia ter muitos falsos profetas, que ia fazer sinais, maravilhas, que se possível enganaria até os escolhidos. Uma pergunta: será que eu estou sendo enganado? Será que eu fui enganado? Será que você foi enganado ou está sendo enganada? Eu confesso categoricamente que não, porque a nossa base, a nossa verdade, a nossa luz, o nosso norte é a palavra de Deus que nos concede. Nós não estamos pulando muro, nós não estamos abrindo lacuna e saindo fora do que tange a verdade da palavra de Deus. Nós estamos no contexto, nós estamos procurando viver a palavra como o Senhor nos ensina. Nós não estamos pregando facilidade, nós não estamos pregando mordomia, nós não estamos pregando luxúria, nós não estamos pregando riqueza, prosperidade. Nós estamos pregando Jesus Cristo, que foi crucificado, que foi sepultado, ressuscitou e agora está à destra do poder no céu, e que em breve virá para arrebatar a sua igreja que crê na sua palavra. Que abundácia sobre como a nagassurianda labaia. A palavra do Senhor fala para nós em Apocalipse, no capítulo de número 13, fala de duas bestas. Fala da besta que subiu da terra e fala da besta que subiu do mar. Fala do líder político e o outro é o líder religioso. Quando a gente fala em poder, não, eu quero por causa de poder. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo nos adverte dizendo acerca dos 9 dons, e o último dom, o 9º dom, ele fala para nós que é o dom do discernimento dos espíritos. Ele fala ali dos 12, né? O dom da palavra da ciência, aliás, os 9, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom da fé, o dom de maravilha, né? O dom das curas divinas, o dom da profecia, o dom da diversidade de língua, a interpretação das línguas e o dom do discernimento dos espíritos. Ou seja, para nós não sermos enganados nesse contexto, para nós não nos tornarmos surdos, como está aqui no verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse, e para nós não sermos enganados por intermédio dos sinais de maravilha, nós precisamos dos dons, principalmente o dom do discernimento dos espíritos, para nós saber que a operação que há no nosso meio, no meio da igreja, ela é pelo Espírito Santo de Deus, ou ela é por Satanás, ou por Beelzebu, ou enfim. Aí a gente pergunta: quem tem buscado os dons do Espírito Santo?
Quem tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Quem tem buscado os novos dons, como eu falei aqui? Se nós não estamos nos atentando para isso, nós vamos cair dentro do contexto do capítulo 24, verso 24 de Mateus. Ali, Jesus está ali. Ué, tá ali, abriu a igreja nova ali, Jesus está lá, o mistério, é cadeira que sobe, é banco que quebra, é poder, é bate daqui, dali, é pandeiro que rola. Jesus está ali, o negócio está bom, vamos lá. Daqui a pouco abre ali, não, ali é até o rancho de profeta, é profeta dando profetada, dando cotovelada, é óculos que sobe, é gente que rola, parece um lugar de, uma quadra de capoeira. Jesus está lá? Jesus está ali? Analisa a palavra, analisa o comportamento, porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Você tem convívio com cada pessoa, você tem convívio com a liderança, você tem convívio com a família, você tem visto o dia a dia de cada um, o testemunho de cada pessoa. Pastor, na igreja todo mundo é crente, né? Mas saiu da igreja ali, cada um vive a sua vida. É assim? Quer dizer, se Jesus voltar sem ser um horário de culto, vai todo mundo para o fogo? Porque o irmão está lá igual Tarzan de bermudinha, está lá sem camisa nesse calor, você chama ele na casa, demora meia hora para ele vir, porque vai procurar umas obras, vai procurar a camisa, sai se arrumando porque estava nu dentro de casa. Que negócio é esse? Que pouca vergonha é essa? Que crente malandro é esse? Você acha que servir a Deus é chupar pirulito? Você acha que servir a Deus é comer algodão doce? Servir a Deus é para quem quer ir para o céu. Servir a Deus é como nós pregamos quarta-feira, a renúncia. Servir a Deus é negar o desejo da nossa carne, é crucificar a nossa carne com nossos desejos, as nossas paixões. Que negócio não, porque é mistério, porque é poder, porque é anjo que sobe, é anjo que desce. Jesus está aqui, Deus está aqui, está todo mundo quieto. Não, o anjo está passando aí, o anjo está dando chave, o povo só falta voar na asa do anjo. Desde quando o anjo tem mais poder do que Jesus e Deus? Não entendo, não? Não dá para entender. Jesus diz aqui no final de Mateus que todo o poder foi dado a ele. Não foi dado a anjo, não foi dado a arcanjo, não foi dado a querubins, a serafim. Todo o poder foi dado a ele. Eu não dou glória porque falo em Jesus, mas eu me viro no avesso quando falo em anjo. Falando em poder, para continuar no capítulo 13 aqui de Apocalipse, fala que a besta, ela recebeu uma ferida mortal, e essa besta, ela recebendo essa ferida, ela foi morta. Só que a segunda besta, ela teve um poder, ela vai receber esse poder, que ela vai curar a primeira besta, vai sarar a primeira, vai ressuscitar ela. E a Bíblia diz que ela terá poder de fazer fogo cair do céu, de maneira que todo mundo vai se prostrar em terra e vai adorar e vai dizer: quem é como a besta? O que é isso, igreja? Graças a Deus eu creio que eu não vou estar lá, nem você também vai estar nesse cenário, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui, e o nosso coração certamente está sendo aberto para que a palavra possa entrar no nosso
nosso coração, para que Jesus possa entrar, fazer morada e nos livrar do espírito da mentira que está aí rondando a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas pessoas que rejeitam a verdade, muitas pessoas que não querem compromisso com a verdade, não estão tendo mais compromisso com a sua igreja, não está tendo mais compromisso com os seus membros, com os seus obreiros, com os seus ministros, com o dirigente. Por quê? Porque hoje o foco de muitas pessoas é: não, ali tem poder, hoje é fulano, hoje é ciclano, amanhã é beltrano, não, aquele ali é a canela de fogo, aquele ali é não sei o que, eu vou lá, eu vou aqui, eu vou lá. Meus irmãos, Jesus, olha, vamos entender a palavra de Deus. Jesus, ele diz assim: os sinais seguirão os que creem. Jesus não está dizendo os que creem seguirão os sinais. Peraí, você crê? Vem para casa. Não, eu creio que o negócio vai ser terrível hoje, eu creio que o fogo vai cair, eu creio que Deus vai me batizar com o Espírito Santo, eu creio que Deus vai me arrebatar, eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai fazer coisa sobrenatural na igreja hoje. Por quê? Por causa da sua fé. O sinal vai seguir o que crê. O sinal segue o que crê. Olha a fé como que é diferente. Está ali, ó. Os homens de Baal montam o altar. Está lá o altar prontinho. Olha que bênção. Coloca ali o animal e vai agora clamar por Baal, vai gritar por Baal, vão se talhar, vão se cortar com punhal, com faca, gritar por lá de manhã até a tarde: Baal, pelo amor de Deus, nos ouve. Que ritual, hein, meus irmãos? Que derramamento de sangue, que odor, aquele calor, sangue sendo derramado, gritando por Baal. E Elias ali embaixo de uma árvore, talvez descansando, dormindo, só ouvindo barulho, o povo pula daqui, pula de lá, grita. É igual os crentes de hoje: grita, pula, corre. Cadê Deus? Cadê as coisas acontecer? Tá aí, cadê? Eu quero ver Deus, eu quero que Deus... Elias está lá embaixo, grita mais alto, clama, ele é um Deus. Quem sabe ele está no toalete, quem sabe ele foi viajar. Grita mais por Baal, até que chega um momento, já à tarde, Elias fala: chega, não dá mais para ouvir isso, acaba, tira tudo isso aí, é minha vez. Elias restaura o altar. Qual que é o tema? Os sinais seguirão os que creem. Clamaram por Baal, mas não criam, nada aconteceu. Elias prepara, restaura o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Coloca ali todos os adornos, adorna aquele altar, coloca o animal, coloca água uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Estejam atentos. Ouve. Silêncio. Levanta as mãos para o céu agora e vai orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vai fazer uma oração simples, pequeníssima. Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus dos céus, é Deus da terra, que o Senhor é o Deus de Israel. Daqui a pouco desce um fogo, lambe aquele altar, consome o animal, consome a água, tudo que estava sobre aquele altar é consumido. Fica ali somente as pedras, e diz a Bíblia que todo mundo se prostra no chão, todos aqueles falsos profetas se prostram no chão e diz: só o Senhor é Deus, 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 e continuaram: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque Elias cria, os sinais seguem os que creem. Pastor, o senhor não vai ali, pastor, o senhor não vai em tal lugar, pastor fulano, ciclano. Meu amigo, é onde eu dobro o meu joelho. Deus está comigo.
Aonde eu dobro o meu joelho, eu estendo a minha mão no chão, a cara no pó, clamo a Deus, eu sinto a presença de Deus, Deus está comigo. Não porque ali, porque lá. Meus irmãos, aprendam a ter comunhão com Deus, aprendam a andar com Deus, aprendam a emprestar o teu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Deixem de ser surdo, deixa de ouvir com a orelha, porque quando nós ouvimos com a orelha bate aqui e sai, evapora, mas quando nós ouvimos com o nosso ouvido, a palavra desce no nosso coração, e a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Lacamanto devassúbria calabassurianda labracheia. Então veja como é interessante quando nós ouvimos a voz do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós queremos tudo que Jesus tem, porque nós somos herdeiros. Então tudo que é de Jesus pela fé é nosso. Só que para nós termos Jesus, para nós recebermos aquilo que é dele, que também é nosso por direito, nós precisamos dele, ele precisa estar em nós precisamos estar com ele, porque ele diz que aquele que ouve a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, aquele que me aceita, eu e meu Pai também estaremos nele e ele com nós seremos um só, uma unificação. Só que se nós não queremos aceitar a palavra de Cristo, nós não ouvimos. Se nós não queremos recebê-lo como único suficiente Salvador, eu te pergunto, e quando chegar o dia mau, e quando chegar o dia da apostasia, e quando chegar o dia mau que há de vir sobre todos os habitantes da terra, meus irmãos, quem nos livrará? Quem nos protegerá? Me faz o Espírito lembrar, lá nos profetas maiores, uma situação que o Senhor fala por intermédio do profeta, do povo que confia nos seus ídolos, nas suas imagens de escultura, como o seu protetor, como a sua divindade. O Senhor fala que naquele dia da manifestação dele, as imagens de esculturas irão derreter como cera, irão sumir, irão se evaporar, como a fumaça levada pelo vento. E aí o Senhor faz uma pergunta: o que será daqueles que confiavam nas imagens de escultura, daqueles que confiavam nos seus ídolos? Presta bem atenção, você deposita a fé, quando chegar o momento difícil, imagina você com um escudo imenso, em meio a uma guerra, uma tira daqui e dali, você com aquele escudo que pensa está sendo protegido, mas na hora que o negócio fica estreito, o teu escudo começa a desaparecer, vai desaparecendo, fica invisível, e de repente você começa a procurar o escudo daqui e dali, você começa só a ver o escuro, começa a ver o sangue descendo, ou seja, você foi enganado pelo seu escudo. Quantos estão sendo enganados pelo seu próprio Deus? Quantos maquina, pensam Deus, não, meu Deus é dessa maneira, é assim, é desse jeito que eu creio, é assim, é desse jeito que Ele vai me livrar, que Ele vai me guardar. Meus irmãos, não existe deuses, só existe um Deus. O resto é cão, o resto é cilada, o resto é engano, o resto é mentira, o resto é para confundir as pessoas, o resto é para enganar as pessoas, o resto é para levar o povo para o inferno. A Bíblia nos ensina: pastor, eu sou católico, eu vou na igreja, pede para o seu sacerdote então falar acerca dos ídolos para você. Pede para ele explicar acerca dos ídolos. Conversando esses dias
eu e minha esposa com uma mulher, chegamos no comércio, uma mulher composta, mais do que qualquer mulher crente que se vê hoje, muito diferente, com a roupa até aqui, tudo fechada. Eu falei, meu Deus, que benção, deve ser missionária. E ali a gente conversando e tal, falando das coisas de Deus e não sei o que. E daí até, pela misericórdia de Deus, né, ela estava gestante, e Deus usou a nossa vida para revelar ali qual era o sexo da criança. Sem querer, do nada, Deus me deu a visão. Falei para ela, pastor, o meu sacerdote também falou isso a semana passada. Eu falei, quem? Ela falou, meu sacerdote. Eu falei, Jesus, meu sacerdote. Fiquei assim, pensei que ela era judia. Daí ela, vai daqui, dali, ela, não, porque ele falou que hoje está difícil para as mulheres ser crentes, que eu levei minha filha para se confessar, e ele falando, né, ali pregando, ensinando, falando com a gente que hoje, né, não está tendo nem roupa para as mulheres vestir roupa composta. Hoje é só roupa de homem na mulher, hoje é pintura e não sei o que, daqui e dali. Ela falando, deu ali um ensinamento acerca de doutrina, de vestimenta. Eu falei, meu Deus, podia ter gravado, colocado o microfone para as irmãs da igreja ouvir, que hoje está uma pouca vergonha, hoje está um relaxo. As pessoas vêm para a igreja e não tem mais pudor. As pessoas vêm para a igreja como se está indo para a praia, como se está indo para algum lugar passear. Não respeita mais ninguém, não tem respeito por si próprio. Imagina pela casa de Deus, ou por alguém que está aqui pregando. E eu ouvi a pessoa falar, a mulher falar, eu fiquei assim de boca aberta, falei, meu Deus. Então, peraí, se nós formos olhar para esse lado das coisas hoje que nós estamos vivendo, alguém está sendo enganado por alguém. E deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, que talvez muitos querem defender, eu já vou encerrar, dizer que a igreja é boa, dizer que o pastor é bom, meus irmãos, eu não digo que o meu ministério é bom, nem que eu sou bom, longe de mim. O sangue de Jesus tem poder. Porque o que está tendo de gente, meu pastor é bom, minha pastora, minha missionária é boa, minha igreja é boa. Mas daí a gente pergunta, o que é uma liderança boa? O que é uma igreja boa? O que é um líder religioso bom? Aí a pergunta é, a resposta é, não, porque ele gosta de mim, porque ele não cobra nada, porque ele não impõe nada, ele não me obriga. Quer dizer que esse pangaré, que não tem coragem de falar a verdade, esse pangaré que não te ensina, esse pangaré que não fala do céu, do inferno, da santidade, da obediência, porque ele te fala que você está bonita, que hoje é sexta-feira, você tem que ir para o salão amanhã no sábado, tem que ficar linda, o que é bonito tem que mostrar. Esse é o pastor bom, esse é o cara, é esse que é o homem bom, é o pastor bonzinho. Essa pastora que manda todo mundo cortar, pintar cabelo, andar na sensualidade, na promiscuidade, essa que é a mulher boa, essa que é a líder religiosa boa. Eu quero te dizer, se você não se converter, se você não buscar Deus e andar segundo a palavra de Deus, vai você, pastor, pastora, missionário ou cão que for, todos para o inferno. Porque palavra boa, palavra bonita, palavra de açúcar não salva ninguém. Labassúbia, candarábia, suribicanda, labaia. Eu não vejo João Batista, eu não vejo Jesus. Toma, receba, casa 2, 3 vezes, fuma, usa droga, anda na prostituição, faz isso, recebe essa coroa, toma isso, toma aquilo. Eu não vejo. O evangelho de João é renúncia, o evangelho de Cristo é renúncia.
João prega e diz: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. A multidão vem vindo atrás de João Batista desesperada. João Batista não diz: vamos fazer a campanha aqui do pé de coelho, do trevo de 4 pétalas. Vamos fazer a campanha aqui do sal grosso, da água do Rio Jordão. Vamos fazer a campanha aqui da toalha, do sabonete. Vamos fazer a campanha aqui do grilo. A multidão vem vindo, João Batista olha para eles e diz para eles bem assim: ó, raça de víbora, raça de cobra, de serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ai, João, tem misericórdia. João olha para ele e diz: produzir frutos dignos de arrependimento. O machado ele está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Quer ouvir palavra bonita? Pregador com voz de lã de ovelha, com dente de tubarão, está cheio aí daquela voz. Que voz deste pastor, que voz, meu Deus, estou todo arrepiado. Alguém, o que é isso? Não, é unção. Será que é unção? Ou será que é a pombinha que está aí? As coisas estão assim. Vamos emprestar o nosso ouvido, não a orelha, para Jesus Cristo. Não adianta dizer: eu quero que Jesus faz uma obra na minha vida. Se eu perguntar quem quer que Jesus faz uma obra na tua vida, todo mundo. Só que detalhe, para Jesus fazer a obra na tua vida, Jesus precisa entrar. A obra não é no externo, não é aqui fora, a obra é interna, é dentro. A obra começa lá dentro. Para Jesus fazer a obra, você precisa abrir a porta. Você precisa abrir, Jesus ele vai entrar. Quando ele entrar, a Bíblia diz então que ele vai fazer o quê? Que ele vai cear com você e você vai cear com ele. Ou seja, ele vai te alimentar. Como diz a palavra de Deus aqui em João, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quando ele entrar, que ele começar a distribuir a comida, quando nós começarmos a comer com ele, ele conosco, a palavra dele vai nos limpar. E aquilo que acontece dentro, no interior, vai refletir aqui fora. É fácil dos falsos profetas, é fácil dos sectaristas, é fácil das pessoas usadas pelos demônios, dos mentirosos, chega aqui bonitão, bonitona e não sei o que, só pro lado de fora. Você olha, meu Deus, que mulher vestida como uma princesa, olha, vestido como um príncipe. O diabo, é isso aí mesmo. Fala mais alguma coisa. Quer um cargo, quer uma credencial, quer dirigir uma igreja? Opa, é isso aí mesmo que eu quero. Por fora está tudo bem, mas e por dentro? Cheio de ódio, cheio de ira, cheio de adultério, cheio de prostituição, cheio de roubo, cheio de divisão, de separação. Meus irmãos, vamos abrir o olho. Quer que Jesus faça uma obra? Eu quero. Então abra o teu coração para Jesus hoje. Deixa ele entrar, ele vai limpar por dentro. Ele vai começar a limpar e vai exalar aquele cheiro da limpeza, aquele cheiro do Espírito Santo. Vai começar a exalar. E as pessoas vão olhar e vai dizer: realmente, essa é uma nova mulher. Esse é um novo homem. Eu vejo pelo andar,
eu lembro como ele era, como é hoje. Eu vejo como ele falava, como ele gingava as gírias. Olha, hoje eu vejo algo diferente. Tinha vontade de matar, de brigar, a vontade era de destruir. Hoje ele perdoa, hoje ele não está nem aí, bate uma face e dá outra, né? Alguma coisa mudou, eu quero ser como ele. Só que para muitas pessoas, um ato desse, um ato simples, singelo, para muitas pessoas é tido como um bobo, como um palhaço, como um tonto. E pode ter certeza que essas pessoas que têm a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque nós precisamos, como diz Jesus, eu encerro, ser simples como a pomba, e porém prudente como a serpente. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. As horas foram embora, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor.